O milionário flagrou sua faxineira ensinando o filho especial a ler. O que ele fez foi comovente. O som ecoava pelos corredores vazios da mansão. Uma voz suave, paciente, repetindo as mesmas sílabas com carinho infinito. Ba, ba, ba. Banana, meu amor. B-A-N-A-N-A. Eduardo Monteiro ajustou o nó da gravata italiana enquanto caminhava pelas escadas de mármore, irritado com aquele sussurro que perturbava o silêncio matinal de sua residência. Aos 52 anos, o empresário do setor imobiliário havia construído um império baseado em eficiência, ordem e resultados. Cada minuto de sua rotina era calculado, cada ruído desnecessário, uma distração cara. Rosa, chamou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O que é essa algazarra? Silêncio. Eduardo franziu as sobrancelhas e seguiu na direção do som, seus passos firmes ecoando contra o piso frio. A voz continuava, agora mais baixa, quase um sussurro conspiratório. Muito bem, Miguel. Agora vamos tentar casa. C-A-S-A. Casa onde a mamãe trabalha. O empresário parou diante da porta entreaberta, da biblioteca, seu santuário pessoal, onde nenhum funcionário tinha permissão para entrar. Através da fresta, vislumbrou uma cena que o deixou momentaneamente sem palavras. Rosa, sua faxineira há 3 anos, estava sentada no chão persa de 15 mil reais, com um menino de aproximadamente 8 anos aninhado em seus braços. O garoto tinha cabelos castanhos desalinhados e olhos que brilhavam com uma luz especial, doce, mas diferente. Sua língua aparecia ligeiramente entre os lábios, enquanto se concentrava nos cartões coloridos que Rosa segurava. O menino tentava, sua voz arrastada, mas cheia de esforço. Isso mesmo, meu príncipe, Seassá. Você está aprendendo tão rápido. Eduardo observou Rosa beijar a testa do filho, seus olhos úmidos de orgulho. Era a primeira vez em anos que via aquela mulher sorrir. Rosa sempre fora discreta, quase invisível, executando suas tarefas com eficiência silenciosa. Nunca soube que tinha um filho, muito menos que... Mamãe, por que temos que estudar escondido? Perguntou Miguel, sua voz inocente ecoando como um soco no estômago de Eduardo. Rosa hesitou, ajeitando os cartões com mãos trêmulas. Porque o patrão não gosta de barulho, meu amor. E nós não queremos incomodar, né? Mas eu quero aprender a ler igual aos outros meninos. E você vai, Miguel. Mamãe promete que você vai. Eduardo se afastou da porta, o coração acelerado por uma razão que não conseguia compreender. Em 30 anos de carreira, havia demitido centenas de funcionários por infrações menores. Uso não autorizado de propriedade, violação de regras básicas. Ele deveria entrar ali e acabar com aquela situação imediatamente, mas algo o paralisou. Talvez fosse a determinação na voz de Rosa. Talvez fosse o brilho de esperança nos olhos daquele menino especial. Ou talvez fosse a lembrança súbita de sua própria infância, quando sua mãe trabalhava como costureira para sustentar os estudos do filho. Eduardo Monteiro, o homem que nunca hesitava, ficou ali parado, ouvindo os sussurros de uma lição, de leitura que mudaria sua vida para sempre. 2 semanas se passaram desde que Eduardo descobriu o segredo de Rosa. Cada manhã, ele encontrava desculpas para passar pela biblioteca durante o horário das lições secretas. Observava de longe Rosa, tentando ensinar Miguel com recursos precários. Cartões feitos à mão com papel de revista, lápis gastos, palavras escritas em guardanapos. O progresso era dolorosamente lento. Miguel tinha síndrome de Down e cada pequena conquista exigia horas de repetição paciente. Eduardo via Rosa chegando mais cedo ao trabalho e saindo mais tarde, sacrificando seu próprio descanso para dar ao filho aquilo que o sistema educacional havia negado. Não podemos aceitar a matrícula.
havia dito a diretora da escola particular mais próxima, quando Eduardo discretamente ligou para se informar. Nossos professores não estão preparados para necessidades especiais. Sugerimos uma instituição especializada. A instituição especializada ficava do outro lado da cidade, custava 3 salários de Rosa e tinha lista de espera de 2 anos. O senhor precisa entender, explicou o Dr. Henrique Avelar, neurologista infantil conceituado, durante uma consulta particular que Eduardo pagou anonimamente. Crianças como Miguel têm limitações cognitivas significativas. É cruel criar expectativas irreais. A alfabetização completa é, na maioria dos casos, impossível. Eduardo bateu o punho na mesa de mogno de seu escritório. Impossível. Limitações. Expectativas irreais. As mesmas palavras que havia ouvido décadas atrás, quando os médicos disseram que sua irmã Clara nunca conseguiria se formar na universidade por causa de sua dislexia severa. Clara, que hoje era uma advogada brilhante. Mas isso foi diferente, argumentou consigo mesmo. Clara não tinha síndrome de Down. A cada dia, o conflito interno de Eduardo se intensificava. Ele se orgulhava de sua racionalidade, de sua capacidade de separar emoção de negócios. Rosa estava violando as regras, ponto final. Deveria ser demitida. Porém, toda manhã ele se pegava adiando a confrontação. Observava Rosa chegando com Miguel antes do amanhecer, os dois caminhando de mãos dadas pela trilha dos fundos da propriedade, a criança carregando sua sacola improvisada de livros como se fosse um tesouro. "Senhor Eduardo", disse Marina, sua assistente pessoal, interrompendo seus pensamentos. "O senhor perdeu 3 reuniões esta semana. Os investidores estão preocupados." Eduardo olhou pela janela do escritório, observando Rosa estender roupas. No varal, enquanto Miguel brincava no jardim, lendo placas imaginárias para suas bonecas. "Marina, quanto tempo você acha que uma pessoa pode viver sem propósito?" "Senhor, deixa pra lá, reagende às reuniões." Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores silenciosos da mansão até chegar à biblioteca. No tapete onde Rosa e Miguel faziam suas lições, encontrou um papel esquecido. Era um desenho de Miguel, um boneco de palito ao lado de uma casa gigante, com as palavras "eu" e "mamãe", escritas com letra trêmula, mas determinada. Eduardo segurou o desenho por longos minutos, sentindo algo se despertando em seu peito. Algo que havia enterrado há anos sob números, contratos e ambição. No dia seguinte, tomaria uma decisão que mudaria 3 vidas para sempre, mas ele ainda não sabia qual seria. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão impulsiva que ia contra toda a sua natureza calculista. Em vez de ir direto ao escritório, parou na biblioteca exatamente às 7h30, horário das lições secretas. Bateu na porta. "Rosa, podemos conversar?" O silêncio foi ensurdecedor. Eduardo ouviu sussurros abafados, passos rápidos, o barulho de papéis sendo guardados às pressas. "Um momento, Sr. Eduardo." A voz de Rosa saiu estranha, tensa. Quando ela abriu a porta, seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. Miguel se escondia atrás dela, agarrado à saia da mãe como se fosse um escudo. "Eu posso explicar, senhor." Rosa começou. "Eu sei que você tem usado minha biblioteca para ensinar seu filho", Eduardo disse, sua voz mais suave do que pretendia. "E eu queria conhecê-lo." Rosa piscou confusa. Miguel espichou a cabeça curioso. "Miguel, não é?" Eduardo se ajoelhou na altura da criança. "Sua mãe me contou que você está aprendendo a ler." O menino assentiu timidamente, ainda agarrado à mãe. Ele não vai mais incomodar, Sr. Eduardo." Rosa sussurrou. "Eu prometo. Por favor, não me demita. É o único trabalho que consegui que me permite trazê-lo comigo." Eduardo sentiu um aperto no peito. "Rosa, você já tentou matriculá-lo em alguma escola?" "Todas as escolas daqui dizem que não podem ajudar. Dizem que ele precisa de uma
Escola especial, mas... Rosa engoliu em seco. Não tenho condições. E os médicos? O que eles dizem sobre o potencial dele? Rosa baixou os olhos. Dizem que ele nunca vai conseguir ler de verdade, que posso estar criando expectativas irreais. Mas eu vejo como ele se esforça, Sr. Eduardo. Ele quer tanto aprender. Eduardo olhou para Miguel, que agora o observava com curiosidade crescente. Miguel, pode me mostrar o que você já sabe? O menino olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Miguel correu até sua sacola improvisada e tirou os cartões caseiros. Ceaçá, ele disse, apontando para um cartão com o desenho de uma casa. Beolá, continuou, mostrando o outro. A pronúncia era clara, inequívoca. Miguel sabia ler aquelas palavras. Muito bem! Eduardo aplaudiu e o rosto de Miguel se iluminou. Quantas palavras você já sabe? 23! Miguel exclamou, orgulhoso, contando nos dedos. Eduardo se levantou, uma ideia maluca começando a se formar em sua mente. Por 3 décadas, havia seguido a opinião de especialistas, acatado diagnósticos, aceito limitações. Mas ali, diante dele, estava a prova viva de que às vezes os especialistas estavam errados. Rosa, ele disse devagar, o que você diria se eu oferecesse recursos para ajudar Miguel a ir além dessas 23 palavras? Senhor, livros adequados, materiais didáticos, um espaço próprio para estudar. Eduardo fez uma pausa, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia desfazer. E se precisar, professores particulares? Rosa o encarou como se ele fosse um alienígena. Por que o senhor faria isso? Eduardo olhou para Miguel, que agora folheava um livro muito avançado para sua idade, mas com a concentração de alguém que genuinamente queria entender. Em cada palavra, porque Eduardo disse surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Há muito tempo eu esqueci que milagres são possíveis, mas seu filho está me lembrando. Naquele momento, Eduardo Monteiro, o empresário racional e calculista, e tomou a decisão mais irracional de sua vida. E isso seria apenas o começo. 3 meses depois, a biblioteca de Eduardo havia se tornado um centro de aprendizado. Prateleiras inteiras foram reorganizadas para ficarem na altura de Miguel. Cartões coloridos, jogos educativos e livros infantis ocupavam o espaço antes reservado apenas para relatórios financeiros. Observe, disse Helena Vasques, a pedagoga especializada em educação inclusiva que Eduardo contratara após uma pesquisa exaustiva. Miguel não apenas reconhece as palavras, ele compreende o significado, faz conexões. Helena era diferente dos outros especialistas. Pequena, de origem humilde, ela havia começado a carreira como professora voluntária em comunidades carentes, antes de se especializar. Quando Eduardo ligou, explicando a situação, ela foi a única que não disse impossível. Veja só, Helena continuou, sentada no chão ao lado de Miguel. Se eu mostro a palavra triste e pergunto como ele se sente, quando está triste, o que acontece, Miguel? O menino fez uma careta exagerada, franzindo as sobrancelhas e fazendo bico. E quando está feliz, Miguel sorriu de orelha a orelha e bateu palmas. Ele está associando palavras a conceitos emocionais complexos, Helena explicou a Eduardo. Isso vai muito além da decodificação mecânica. Eduardo observava tudo com fascínio crescente. Em 3 meses, Miguel havia saltado de 23 palavras para mais de 200. Não apenas isso, ele começou a formar frases simples, a fazer perguntas, a demonstrar curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Mas nem tudo eram flores. O garoto está sendo prejudicado por falsas esperanças, declarou o Dr. Henrique Avelar, quando Eduardo pediu uma segunda opinião. Vocês estão criando uma bolha artificial. No mundo real, ele jamais terá essas oportunidades. E se o mundo real estiver errado? Eduardo retrucou. Senhor Monteiro,
O Senhor é um homem de negócios inteligente. Não permita que sentimentos nublem seu julgamento. Crianças com síndrome de Down têm limitações bem documentadas, mas Eduardo já não conseguia aceitar limitações bem documentadas como verdade absoluta. Não quando via Miguel devorando livros infantis com a fome de quem descobriu um universo novo. Não quando via Rosa chorando de alegria toda vez que o filho aprendia uma palavra nova. Mamãe, olha! Miguel gritou uma tarde, correndo pela casa, com um livro nas mãos. Eu li uma história inteira sozinho. Era O Patinho Feio, um livro de 50 páginas que ele havia terminado em 2 horas, com ajuda mínima. Rosa abraçou o filho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube que você conseguiria, meu príncipe. Eduardo assistiu à cena do alto da escada, sentindo algo se mexendo em seu peito. Quando foi a última vez que havia abraçado alguém assim? Quando foi a última vez que havia chorado de alegria por algo não relacionado a lucros ou conquistas materiais? Mas as críticas também se intensificaram. Os outros funcionários estão comentando, relatou Marina, sua assistente. Dizem que o senhor está fazendo favorecimentos. Alguns estão questionando suas prioridades. E o que você acha, Marina? Marina hesitou. Eu acho que nunca vi o senhor tão feliz. E o menino é um amor. Mas as pessoas falavam mesmo. Vizinhos, colegas empresários, até amigos próximos começaram a questionar as prioridades de Eduardo. Por que gastar tanto tempo e dinheiro com a criança da faxineira? Por que se envolver emocionalmente com funcionários? Você está mudando. Eduardo, disse Marcelo, seu sócio há 15 anos, durante um jantar de negócios. E não para melhor. Seus investidores estão preocupados. Preocupados com o quê? Com sua estabilidade emocional, com suas decisões. Um empresário do seu nível não pode se dar ao luxo de ser sentimental. Naquela noite, Eduardo ficou acordado até tarde, observando pela janela de seu quarto. No jardim, Rosa havia esquecido uma boneca de Miguel. Sob a luz do luar, o brinquedo parecia perdido, abandonado. Assim como ele se sentia, estava no caminho certo ou realmente estava permitindo que emoções nublassem seu julgamento como todos pareciam acreditar? A resposta viria em breve, de uma forma que ele jamais esperava. A descoberta aconteceu por acaso, numa segunda-feira chuvosa de junho. Eduardo chegou mais cedo que o usual e ouviu vozes exaltadas vindas da biblioteca. Uma delas não era de Rosa nem de Miguel. Isso tem que parar imediatamente, dizia uma voz feminina autoritária. Eduardo se aproximou e reconheceu doutora Cláudia Silveira, diretora pedagógica da Secretaria de Educação Especial, que havia visitado a propriedade alguns dias antes para avaliar o progresso da criança, a pedido de Helena. A senhora não entende. Rosa respondia, sua voz trêmula. Miguel está aprendendo, está progredindo. Progredindo? Senhora Rosa, a senhora está causando dano psicológico irreversível a essa criança. A voz da doutora era fria como gelo. Crianças com síndrome de Down têm limitações cognitivas bem definidas. Ao forçá-lo além dessas limitações, a senhora está criando frustrações que poderão resultar em problemas comportamentais sérios. Eduardo parou atrás da porta, o sangue fervendo. Mas ele está lendo, doutora. Helena intervinha. Ele compreende textos complexos, faz análises, memorização mecânica. Doutora Cláudia cortou. Não é verdadeira compreensão. É um truque de circo que vocês estão ensinando a essa pobre criança. Miguel, mostre para a doutora como você leu A Pequena Sereiota ontem. Helena pediu suavemente. Não. Doutora Cláudia bateu a mão na mesa. Chega dessa farsa. Essa criança precisa ser matriculada em uma escola especial adequada, onde aprenderá habilidades práticas úteis para sua condição. Não essa fantasia de alfabetização completa. E se ele não quiser?
Rosa perguntou, a voz quebrando. Ele não tem escolha, nem a senhora. Já conversei com o Ministério Público. Se essa experiência não for interrompida, tomaremos medidas legais para proteger a criança de seus próprios responsáveis. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Medidas legais? Rosa sussurrou. Negligência educacional. Exposição. De menor a situações potencialmente danosas. Podemos inclusive questionar sua guarda, se necessário. Nesse momento, Miguel apareceu correndo com um livro nas mãos. Mamãe, eu entendi uma palavra nova! Esperança significa quando a gente acredita que as coisas vão ficar melhores. O silêncio que se seguiu foi devastador. Doutora Cláudia olhou para Miguel como se ele fosse uma aberração. Viu só? A criança está confusa, repetindo definições sem compreender. Isso comprova meu ponto. Mas Eduardo ouviu mais do que isso. Ouviu uma definição perfeita, pronunciada com clareza e aplicada corretamente. Ouviu inteligência, compreensão, aprendizado genuíno. Foi quando tudo se encaixou em sua mente. Eduardo empurrou a porta com força, entrando na biblioteca como um furacão. Doutor Cláudia, ele disse, sua voz controlada, mas letal. Há quanto tempo a senhora trabalha com educação especial? Senhor Monteiro, eu não sabia que... 23 anos, segundo seu currículo. Eduardo continuou, aproximando-se. Em 23 anos, quantas crianças com síndrome de Down a senhora viu aprender a ler fluentemente? Isso é irrelevante. Quantas? Nenhuma. Mas isso apenas confirma que... Nenhuma! Eduardo repetiu a palavra como se fosse uma sentença de morte. Em 23 anos, a senhora nunca viu uma criança como Miguel conseguir o que ele está conseguindo. Porque é impossível. Ou, Eduardo disse, sua voz baixando para um sussurro perigoso, porque a senhora nunca tentou realmente ajudar, nunca acreditou, nunca deu uma chance real. Doutora Cláudia se aprumou, ofendida. Senhor Monteiro, o senhor não tem qualificação para questionar décadas de pesquisa científica. Miguel, Eduardo chamou, ajoelhando-se na altura do menino. Pode ler esse parágrafo para a doutora? Miguel pegou o livro e, com voz clara e expressiva, leu um trecho complexo de O Pequeno Príncipe, fazendo pausas dramáticas e mudando a entonação conforme o contexto. O silêncio da doutora foi ensurdecedor. Agora, me diga, Miguel, o que significa essa passagem? O pequeno príncipe está triste, porque os adultos não entendem o que é importante de verdade. Miguel respondeu sem hesitar. Eles só se importam com números e coisas chatas, mas esquecem do amor e da amizade. Eduardo olhou diretamente para a doutora Cláudia. Ainda acha que é memorização mecânica? A mulher estava visivelmente abalada, mas insistiu. Isso não muda o fato de que estão criando expectativas irreais. A única expectativa irreal aqui, Eduardo a interrompeu levantando-se, é a expectativa de que pessoas, como a senhora, continuem decidindo o futuro de crianças como Miguel, baseadas em preconceito disfarçado de ciência. Foi então que Eduardo compreendeu a verdade aterrorizante. Não era Miguel que tinha limitações, era o sistema, era uma sociedade inteira que havia decidido, antes mesmo de tentar, que certas crianças não podiam aprender, e ele havia quase comprado essa mentira. A ameaça de doutora Cláudia não era vazia. 3 dias depois de sua visita, Eduardo recebeu uma notificação oficial do Ministério Público requerendo a imediata cessação das atividades educacionais inadequadas e a matrícula de Miguel em uma instituição apropriada. Eles podem mesmo tirar Miguel de mim? Rosa perguntou, suas mãos tremendo enquanto segurava o documento. Eduardo estudou a papelada com a mesma intensidade que dedicava aos contratos mais complexos. Eles vão tentar, mas não vão conseguir. Senhor, Eduardo, eu não posso pagar um advogado. Não precisa.
Eduardo puxou o telefone. Vou ligar para a melhor advogada de família que conheço. Clara Monteiro, sua irmã mais nova, chegou na manhã seguinte vinda de São Paulo. Aos 48 anos, era uma das advogadas mais respeitadas do país em direitos educacionais especiais. Também era disléxica severa. Quando você me contou sobre Miguel, Clara disse, organizando seus documentos na mesa da biblioteca, pensei que finalmente havia encontrado seu coração. Eu sempre tive coração. Você sempre teve dinheiro. Coração é diferente. Clara sorriu. Mas estou orgulhosa de você, irmão. A primeira audiência foi um desastre. Essa, senhora juíza, argumentou o doutor Fernando Pacheco, o advogado do Ministério Público. Estamos diante de um caso claro de negligência educacional mascarada de filantropia. A criança está sendo submetida a pressões psicológicas desnecessárias por adultos que se recusam a aceitar suas limitações naturais. Limitações naturais? Clara se levantou. Esa, gostaria de chamar Miguel ao estande. Objeção, interrompeu o Dr. Pacheco. A criança não pode ser submetida a esse tipo de exposição. Aceita, disse a juíza. A criança não será interrogada. Eduardo sentiu o desespero subir pela garganta. Como poderiam provar o progresso de Miguel sem mostrar o que ele era? Capaz de fazer? Então permitam-me apresentar as evidências, Clara disse, abrindo sua pasta. Miguel Santos, 8 anos. Diagnóstico de síndrome de Down. Há 6 meses conhecia 23 palavras. Hoje, sua avaliação neuropsicopedagógica independente mostra capacidade de leitura equivalente ao 4º ano do ensino fundamental. Impossível, murmurou o Dr. Pacheco. Dr. Ricardo Mendes, neuropsicólogo infantil com 20 anos de experiência, conduziu a avaliação. Clara continuou. Suas conclusões. Miguel demonstra compreensão textual avançada, capacidade de análise crítica e desenvolvimento cognitivo acima das expectativas estatísticas para sua condição. Mas a juíza parecia cética. Doutora Clara, mesmo que essas avaliações sejam precisas, não podemos ignorar décadas de pesquisa científica sobre as limitações cognitivas da síndrome de Down. Com todo respeito, Esa, Clara respondeu, décadas de pesquisa baseadas em preconceitos podem estar erradas. Minha própria experiência prova isso. Como assim? Sou disléxica severa. Aos 8 anos, os especialistas disseram aos meus pais que eu nunca conseguiria ler adequadamente. Sugeriram que me matriculassem em uma escola para crianças com necessidades especiais, onde aprenderia habilidades práticas. Clara fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem no tribunal. Se meus pais tivessem ouvido esses especialistas, eu nunca teria me formado em direito, nunca teria defendido centenas de crianças como Miguel, nunca estaria aqui hoje representando um menino cuja única limitação são as expectativas de adultos que desistiram dele antes mesmo de tentar. O silêncio no tribunal foi total, mas Dr. Pacheco não desistiu. O caso é diferente. Dislexia não é síndrome de Down. Não, Clara concordou. É pior. Pelo menos Miguel tem pessoas que acreditam nele. Eu tive que lutar sozinha contra um sistema inteiro que havia desistido de mim aos 8 anos de idade. Depois da audiência, Eduardo encontrou Rosa chorando no corredor do fórum. Eles vão levar meu filho, não vão? Ela sussurrou. Não se eu puder evitar. Eduardo se sentou ao lado dela. Rosa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca desistiu de ensinar Miguel? Rosa enxugou as lágrimas. Porque quando olho nos olhos dele, não vejo limitações. Vejo possibilidades. Vejo um menino inteligente que quer aprender. Como posso desistir de alguém que não desistiu de si mesmo? Naquela noite, Eduardo tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Se o sistema estava determinado a destruir o futuro de Miguel, ele criaria um novo sistema. E dessa vez,
As consequências poderiam custar tudo o que havia construído. A segunda audiência seria decisiva. Eduardo sabia que tinha uma única chance de mudar o rumo da situação, e ela dependia de uma jogada que poderia destruir sua reputação para sempre. Essa. Senhora juíza, Clara começou. Gostaria de chamar uma testemunha especial. Doutor Pacheco se levantou imediatamente. Objeção, já foi decidido que a criança não seria exposta. Não é a criança, Clara interrompeu. É o senhor Eduardo Monteiro. Eduardo caminhou até o estande, sentindo todos os olhares sobre ele. No fundo da sala, Rosa segurava Miguel no colo, ambos observando com esperança e medo. Senhor Monteiro, Clara começou. O senhor poderia explicar ao tribunal por que decidiu investir tempo e recursos na educação de Miguel? Porque, Eduardo disse, sua voz clara e firme, eu passei 30 anos da minha vida acreditando que dinheiro e sucesso eram as únicas coisas que importavam, até conhecer Miguel. E o que Miguel lhe ensinou? Eduardo olhou diretamente para o menino, que sorriu timidamente e acenou. Ele me ensinou que desistir de alguém é a única verdadeira limitação. Que chamar uma criança de caso perdido diz mais sobre nós do que sobre ela. Que... Eduardo fez uma pausa, sentindo a emoção subir à garganta. Que eu havia passado tanto tempo construindo paredes que esqueci de construir pontes. O senhor tem consciência de que sua posição contraria décadas de pesquisa científica? Tenho consciência de que a ciência já disse que mulheres não podiam votar, que pessoas negras eram intelectualmente inferiores, que crianças com dislexia nunca aprenderiam a ler adequadamente. Eduardo olhou diretamente para a juíza. A ciência evolui, os preconceitos é que permanecem. Dr. Pacheco se levantou. Isso é um apelo emocional sem base técnica. Dr. Pacheco, Eduardo o interrompeu. O senhor tem filhos? Isso é irrelevante. Tem filhos, doutor? Tenho, mas se um dos seus filhos tivesse uma dificuldade de aprendizado, o senhor desistiria dele? Ou lutaria por todas as oportunidades possíveis? O silêncio de Dr. Pacheco foi eloquente. Então, por que Miguel merece menos? Eduardo perguntou. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Miguel se soltou dos braços de Rosa e caminhou até a frente do tribunal. Com seus 8 anos e síndrome de Down, ele se posicionou diante da juíza com a dignidade de um adulto. Senhora juíza, ele disse, sua voz clara e determinada. Posso falar? O tribunal inteiro conteve a respiração. A juíza olhou para Miguel, depois para os advogados, claramente em território desconhecido. Bem, eu sei que sou diferente, Miguel continuou, sem esperar uma resposta oficial. Eu sei que tenho síndrome de Down, mas eu também sei ler. E eu sei que quando leio, sou igual a qualquer pessoa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa. Aquele senhor ali, Miguel apontou para Dr. Pacheco, disse que eu não posso aprender direito. Mas eu já li 15 livros esse mês. Ontem eu li uma história e expliquei para minha mãe o que ela significava. Miguel se virou para a juíza, seus olhos brilhando com uma sabedoria que transcendia sua idade. Senhora juíza, a senhora acha que é errado eu querer aprender? Porque se for, eu não entendo por quê. Minha mãe sempre disse que aprender é a coisa mais bonita do mundo. O silêncio no tribunal era absoluto. Até Dr. Pacheco parecia abalado. Miguel, a juíza disse suavemente, ninguém está dizendo que é errado você querer aprender. Então por que querem me tirar da minha mamãe? Por que querem me pôr numa escola onde vão dizer que eu não posso ler livros difíceis? A pergunta ecoou pelo tribunal como um tiro. Dr. Pacheco se levantou hesitante. Excelência, a questão não é sobre o desejo da criança de aprender, mas sobre métodos educacionais apropriados. Com licença, doutor.
Miguel o interrompeu educadamente. Mas o senhor já tentou aprender alguma coisa que todo mundo disse que o senhor não conseguia? A pergunta de uma criança de 8 anos desarquivou décadas de experiência jurídica. Dr. Pacheco ficou sem resposta. Miguel continuou. Porque eu tentei e consegui. E agora sei que quando alguém diz que você não pode, às vezes eles estão errados. A juíza remove os óculos e os limpa lentamente, claramente emocionada. Miguel pode voltar para sua mãe? Por favor, ela pediu gentilmente. Enquanto Miguel voltava para os braços de Rosa, a juíza se virou para os advogados. Em 30 anos de carreira, nunca presenciei um testemunho tão eloquente sobre direitos educacionais. Ela fez uma pausa. Este tribunal reconhece que Miguel Santos demonstrou capacidade cognitiva e desejo de aprender que transcendem qualquer limitação diagnóstica prévia. Dr. Pacheco tentou uma última objeção. Excelência, precedentes científicos. Dr. Pacheco, a juíza o cortou. O precedente mais importante neste tribunal é o melhor interesse da criança. E, claramente, o melhor interesse de Miguel é continuar aprendendo no ambiente onde tem demonstrado progresso extraordinário. A decisão foi unânime. Miguel permaneceria sob os cuidados de Rosa, continuaria sua educação personalizada e o Estado deveria providenciar recursos para que outras crianças com síndrome de Down tivessem acesso a oportunidades educacionais similares. Mas a verdadeira revolução começaria fora do tribunal. Naquela tarde, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida empresarial. Reuniu sua equipe executiva e anunciou: estou criando o Instituto Miguel Santos para a Educação Inclusiva. Vamos investir 50 milhões em pesquisa e desenvolvimento de metodologias educacionais para crianças com necessidades especiais. Eduardo. Marcelo, seu sócio, protestou. Isso vai impactar drasticamente nossos lucros. Marcelo. Eduardo respondeu calmamente. Lucro sem propósito é apenas ganância. E eu cansei de ser ganancioso. A notícia se espalhou rapidamente. Alguns investidores se retiraram, considerando Eduardo instável emocionalmente. Outros, inspirados pela história, ofereceram apoio. Em 6 meses, o Instituto já havia recebido doações de empresários do país inteiro, muitos deles pais de crianças especiais que haviam desistido de acreditar no potencial dos filhos. Dr. Henrique Avelar, o neurologista que havia desencorajado Eduardo no início, pediu uma reunião. Senhor Monteiro, ele disse, visivelmente constrangido, gostaria de me desculpar e gostaria de me voluntariar para trabalhar no Instituto. Que a mudança de opinião, doutor, porque reavalie todos os meus casos dos últimos 10 anos. Descobri que em 73% das vezes, as limitações que eu diagnostiquei eram, na verdade, limitações dos métodos que eu conhecia. Dr. Avelar fez uma pausa. Miguel me ensinou que às vezes o problema não está na criança, está em nós, adultos, que paramos de acreditar. 2 anos depois, a vida de todos os envolvidos havia mudado completamente. Miguel, agora com 10 anos, estava oficialmente matriculado em uma escola regular com suporte especializado. Sua capacidade de leitura equivalia ao 6º ano do ensino fundamental, e ele havia se tornado um leitor voraz, devorando desde clássicos infantis até obras mais complexas. Mamãe, ele disse uma manhã, enquanto tomavam café na cozinha da nova casa que Eduardo havia ajudado Rosa a comprar, você sabia que o Pequeno Príncipe tinha razão? Os adultos realmente esquecem o que é importante. E o que é importante, meu amor? Rosa perguntou, penteando os cabelos do filho. Amar as pessoas, não desistir e sempre, sempre tentar aprender coisas novas. Rosa abraçou Miguel, lembrando-se,
da época em que se escondia nos cantos da mansão para ensinar o filho. Agora, ela era coordenadora pedagógica do Instituto Miguel Santos, desenvolvendo metodologias que já haviam transformado a vida de centenas de crianças especiais. Eduardo observava a cena da porta da cozinha. Nos últimos 2 anos, aquela casa havia se tornado seu segundo lar. Jantares em família, tardes ajudando Miguel com lições de casa, conversas com Rosa sobre educação. Tudo isso havia preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. Tio Eduardo, Miguel gritou correndo para abraçá-lo. O título tio havia surgido naturalmente e Eduardo o considerava a maior honra de sua vida. Bom dia, campeão. Pronto para mais um dia de escola? Pronto. Hoje vou apresentar meu projeto sobre astronomia. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de galáxias no universo? Eduardo sorriu. 2 anos atrás, os especialistas diziam que Miguel nunca conseguiria compreender conceitos abstratos. Agora, ele discutia astronomia com a paixão de um cientista. Miguel, Eduardo disse, ajoelhando-se na altura do menino. Posso te contar um segredo? Claro. Você mudou minha vida mais do que eu mudei a sua. Como assim, tio? Você me ensinou que ser rico não é ter muito dinheiro. É ter pessoas que você ama e que te amam de volta. É usar o que você tem para ajudar outras pessoas. É nunca parar de acreditar. Miguel pensou por um momento com aquela seriedade característica que fazia os adultos se esquecerem de sua idade. Tio Eduardo, você acha que outras crianças como eu também podem aprender a ler? Tenho certeza de que sim. Então, quando eu crescer, vou ajudar você a ensinar elas. E foi assim que nasceu o sonho que moveria os próximos anos de suas vidas. O Instituto Miguel Santos havia se tornado uma referência internacional em educação inclusiva. Delegações de países inteiros vinham estudar suas metodologias. Universidades ofereciam parcerias de pesquisa. Mas, para Eduardo, a maior conquista eram as cartas. Centenas delas chegavam semanalmente. Pais de crianças especiais compartilhando vitórias que antes pareciam impossíveis. Professores relatando transformações em suas salas de aula. Crianças contando sobre livros que haviam lido, sonhos que agora podiam perseguir. Senhor Eduardo, disse Marina, sua assistente, entrando no escritório com uma pilha de correspondências. Chegaram mais cartas. Eduardo pegou uma aleatoriamente. Era de uma mãe em Santa Catarina. Meu filho tem síndrome de Down e 7 anos. Depois que conhecemos a história de Miguel, decidimos não desistir. Hoje, ele leu sua primeira frase completa. Obrigada por nos ensinar que milagres são possíveis quando não paramos de acreditar. Lágrimas escorreram pelos olhos de Eduardo. Ele guardou a carta numa caixa especial que mantinha na mesa, sua coleção de pequenos milagres. Naquela tarde, como fazia todas as sextas-feiras há 2 anos, Eduardo foi buscar Miguel na escola. Tio Eduardo. O menino correu para abraçá-lo. Adivinha, a professora disse que minha redação sobre amizade foi a melhor da turma. Que maravilha! Sobre o que você escreveu? Escrevi sobre como você e minha mãe se tornaram amigos e como às vezes as amizades mais bonitas começam quando alguém acredita em você mesmo, quando você não acredita em si mesmo. Eduardo sentiu o coração aquecer. Posso ler? Claro! Miguel tirou o papel da mochila e entregou a Eduardo. A redação estava escrita com letra cuidadosa. Algumas palavras ainda mostravam o esforço de quem estava dominando a escrita. Mas o conteúdo era profundo e tocante. Minha mãe sempre disse que eu podia aprender qualquer coisa, mas eu não acreditava muito. Até que conheci o tio Eduardo. Ele acreditou em mim antes mesmo de me conhecer direito. Hoje eu sei que a amizade mais importante é quando alguém vê o que você pode ser, mesmo quando você só consegue ver o que você é. O tio Eduardo me ensinou que cada pessoa tem uma luz especial dentro.
Às vezes a luz está escondida, mas isso não significa que ela não existe, só precisa de alguém para ajudar a encontrá-la. Eduardo teve que parar de ler por um momento, emocionado demais para continuar. Gostou, tio? Gostei muito, Miguel. Você tem razão sobre as pessoas terem uma luz especial. E qual é a sua luz, tio Eduardo? Eduardo pensou na pergunta enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao carro. Eu acho que minha luz é ajudar outras pessoas a encontrarem a deles. Igual você fez comigo. Igual você fez comigo, Miguel. Porque foi você quem me ajudou a encontrar minha luz primeiro. Naquela noite, Eduardo jantou com Rosa e Miguel, como havia se tornado tradição. Depois do jantar, os três se sentaram na varanda para observar as estrelas. Outro ritual que Miguel havia iniciado. Tio Eduardo, Miguel disse, apontando para o céu, quantas crianças no mundo inteiro você acha que podem aprender a ler, mas ninguém acredita nelas? Muitas, Miguel, muitas mesmo. Então temos muito trabalho pela frente, né? Eduardo olhou para aquele menino de 10 anos, que 2 anos atrás era considerado um caso perdido, e agora falava sobre salvar outras crianças com a naturalidade de quem discute o tempo. Temos sim, campeão. Temos muito trabalho pela frente. Rosa segurou a mão de Eduardo, um gesto simples que havia se tornado natural entre eles. Não era romance. Era algo mais profundo. Era família escolhida. Era amor que transcendia definições. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por ter visto meu filho quando todo mundo só via limitações. Obrigado eu, Eduardo respondeu, por ter me mostrado que a coisa mais valiosa do mundo não se compra com dinheiro. O que é? A chance de fazer diferença na vida de alguém. Miguel se levantou e abraçou os dois adultos ao mesmo tempo. Vocês sabem qual é meu sonho? Ele perguntou. Qual? Eu quero que todas as crianças especiais do mundo tenham um tio Eduardo e uma mamãe que nunca desista. E ali, sob um céu estrelado, 3 pessoas que o destino havia juntado de forma inesperada renovaram um compromisso silencioso. Continuar acreditando, continuar lutando, continuar provando que não existem limitações intransponíveis quando há amor, determinação e pessoas dispostas a não desistir. O Instituto Miguel Santos continuaria crescendo, impactando milhares de vidas. Miguel se tornaria um jovem brilhante, formado em psicologia, dedicado a ajudar outras crianças especiais. Rosa se especializaria em pedagogia inclusiva, tornando-se referência nacional. Mas, para Eduardo, a maior conquista já estava ali. A certeza de que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não construir fortunas ou fechar negócios, mas abrir possibilidades. E tudo havia começado com uma faxineira ensinando seu filho especial a ler escondida, e um milionário solitário que teve coragem de acreditar no impossível. Alguns chamaram de milagre, outros de sorte. Eduardo chamava de amor em ação e Miguel chamava de família.